Sábado é um grande dia para concluir as coisas e eu acabei de fazer a minha leitura diária e hoje já vou mandar um treinão também. E eu estava muito refletindo sobre como tem sido feito as coisas esse ano. Há muito tempo eu queria estabelecer um hábito de leitura. É uma coisa que eu queria fazer conscientemente e constantemente, porque eu sei que isso aí poderia me levar a um outro patamar nas coisas que eu quero chegar. Eu tinha um bloqueio muito grande, né? Eu criava inúmeras desculpas para não fazer. Qual foi a estratégia adotada? Mais ou menos ali, sei lá, maio desse ano, eu coloquei como uma meta, cara, todos os dias eu vou ler pelo menos 5 minutos. 5 minutos é uma miséria. Cara, se eu não conseguir ler 5 minutos, o que é que eu vou conseguir fazer da minha vida? E 5 minutos de modo que esses 5 minutos sejam integralmente dedicados àquilo. Então eu vou estar literalmente só focado naquela atividade. E aí foi. Fiquei assim umas 3, 4 semanas. E aí fui conseguindo ler. E com o tempo eu fui percebendo, cara, eu preciso de mais de 5 minutos, porque as coisas aqui estão ficando interessantes. E para todas as leituras que eu fiz, eu sempre tomei anotações. E essas anotações, elas não são dotadas assim de ter uma responsabilidade técnica nem nada. É simplesmente de eu extrair um pensamento que está na minha cabeça e materializar ele no papel. Deixar lá. Alguma ideia, alguma perspectiva que eu vi num livro, uma ideia que eu achei bacana, cara, vou escrever aqui. Vou escrever aqui porque ela pode me ajudar futuramente. E isso fez com que eu conseguisse me manter mais focado na leitura. Uma vez que aquela ideia que eu tinha achado interessante, eu já tinha tirado ela da minha cabeça e colocado ela no papel, eu sabia que ela não ia se perder. Quando eu não fazia isso, aquela coisa ficava martelando na minha cabeça, eu ficava tentando ler, e mais um evento aí distrator para minha atenção. Então foi uma estratégia que funcionou muito bem. Passei a colocar 10 minutos, ficou tranquilo. Hoje eu leio em média de 15 a 20 minutos na maioria dos dias, em média. Tem dia que eu consigo ler um pouquinho mais, mas de 15 a 20 minutos ainda é muito pouco. É um tempo muito inferior do que o que a gente passa no Instagram vendo coisas que não são relevantes. Eu digo Instagram porque por ser um dos principais hoje, mas isso inclui as demais redes sociais. Porém, só com esses 15 minutos, se eu não me engano, eu consegui ler em média uns 8 livros de 200, 250 páginas nesse meio período e fazer anotações sobre todos eles. Então isso me possibilitou, cara, uma perspectiva muito grande sobre o poder de fazer as coisas de maneira consistente. Não é a questão de você fazer muito de uma vez, mas de você ser consistente. E fazer muito de modo consistente é melhor ainda, é o horizonte que a gente tem que mirar. Mas se você for mirar nesse horizonte e tentar começar ele de uma vez, os processos ficam muito difíceis. Tipo, vai realmente acontecer muita coisa que vai te impedir. Não é que você é incapaz, mas é muita influência externa. Então, quanto mais você manipula todas essas coisas e quebra elas, cara, em coisas menores ainda, tem grandes chances delas conseguirem a dar certo. Cara, isso serve pra pessoa que tem dificuldade em fazer atividade física. O cara tenta ir pra academia e não vai, não vai. Mano, coloca na sua cabeça, você vai uma vez por semana. Ah, mas eu vou pagar a academia pra ir uma vez por semana. Não tem problema. Você vai uma vez por semana. Não é possível que você não consiga ir uma vez por semana. Com o tempo, você vai criar mais estratégias. Falar, cara, hoje eu consigo ir duas. Depois eu consigo ir três. O tempo vai passar de qualquer jeito. Mas você pode escolher como aproveitá-lo, como você vai distribuir esse tempo. O tempo não é meu, o tempo não é seu, o tempo simplesmente está passando. O que a gente pode fazer é aproveitar, é a gente dizer como vai ser utilizado. E todas essas perspectivas que eu tenho hoje, elas foram construídas com base nas experiências que eu tive, mas muito também pelo acesso que eu pude ter a essas ideias que estão nesses livros. Então, grande parte dos livros são livros de desenvolvimento pessoal, algumas coisas mais técnicas ali, voltadas para nutrição, treinamento, fisiologia de modo geral, são coisas que eu me identifico muito, fazem parte também do meu trabalho, mas a maior parte é desenvolvimento pessoal, gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de empresas, e são coisas que são totalmente aplicáveis à sua vida. Então, a ideia principal que fica de tudo isso é que você possa entender que os grandes objetivos que você tem,
Eles precisam ser fragmentados em situações menores para você ir escalando toda essa trilha. E com isso, cara, você vai vencendo. Você vai colecionando pequenas vitórias e isso vai te estimulando, vai te motivando a fazer mais, porque você começa a ver resultado. Então, ter essa noção, ter essa perspectiva é muito interessante. E esse livro fala muito disso. Esse livro aqui, Liderança e Propósito, é o livro que eu estou lendo agora. O Novo Líder e o Real Significado do Sucesso, do autor chamado Fred Kaufman, que ele é vice-presidente de desenvolvimento executivo no LinkedIn. Então, certamente é um cara que pode contribuir muito. E você imagina, toda vez, cara, que você compra um livro, e é principalmente um livro desse, por exemplo, esse cara aqui, Fred Kaufman, quando é que eu poderia ter acesso a esse cara? Quando é que eu ia poder trocar uma ideia com ele assim? É bem difícil. Primeiro que ele nem mora no Brasil, e mesmo que ele morasse, ele trabalha num ecossistema muito diferente do meu, ele se relaciona com pessoas muito diferentes das pessoas com quem eu me relaciono, então ia ser muito difícil eu conseguir trocar uma ideia com esse cara, e é um cara que poderia agregar muito à minha vida. Só que, pô, ele escreveu um livro, cara. Ele colocou várias ideias dele aqui e compartilhou em um livro. Então, pô, eu tô tendo acesso a esse cara através de um livro, bem como outros também. Então, é algo, mano, que pode agregar muito na sua vida. Você conseguir estabelecer esse hábito de leitura, porque você vai ter acesso a pessoas que era muito difícil de você conseguir por questões geográficas, questões financeiras. E muitas vezes seria até impossível. Ou às vezes até por uma questão temporal. Pô, quando é que você ia conseguir conversar com Sócrates? Trocar uma ideia com ele? Você pode não gostar de tudo que ele falou, mas, cara, ele tem muito a compartilhar. Algumas coisas que ele entende, que ele falou, certamente poderiam servir para você. Só que o cara já morreu, não sabe nem se o cara existiu. Mas, pô, tem as coisas escritas. A gente pode ler, a gente pode ter acesso. Então, esse é uma oportunidade muito grande que os livros possibilitam pra gente e a internet amplificou isso muito mais. Então é muito importante que a gente tenha clareza que a gente tem grandes ferramentas hoje à nossa disposição que a gente tem que utilizá-las. Se você ficar procurando coisas para limitar todo o seu progresso, você vai encontrar um monte. Porque se você ficar procurando recursos, você vai ver que está faltando um monte de coisa. Só que existem vários recursos ainda. E isso é muito importante você levar isso como estilo de vida, né? E esse próprio hábito de leitura, eu trazendo aqui agora um pouco mais para minha realidade comum, assim, que é a prática de atividade física, ficava pensando, cara, eu consigo treinar todo dia. Tem dia que eu não tô afim, mas eu vou, não tem essa. Hoje essa é uma barreira que eu consigo superar sem grandes problemas. Só que isso eu tô fazendo há muito tempo. Pode não parecer, mas eu comecei a treinar com 15 anos. Hoje eu tenho 27. Nesse período, se eu tiver ficado parado assim 6 meses e tudo, foi muito pouco. Então eu sempre treinei. De modo geral, é uma coisa que eu curto muito. Só que às vezes você não quer. Só que mesmo não querendo, eu sempre fui. Cara, se eu consigo treinar, se eu consigo fazer várias coisas lá, com cargas que são acima do que eu fisiologicamente poderia trabalhar, e mesmo assim eu vou lá, coloco esforço e consigo executar a maioria. Por que eu não vou conseguir ler 5 páginas, 10 páginas, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos e conseguir extrair alguma coisa disso? Eu tenho certeza, cara, que se você começar a refletir sobre essas coisas, você vai ver que você é capaz de fazer muito mais do que o que está dentro do seu horizonte, né? Da sua bolha aqui. Então é muito importante expandir esses horizontes e principalmente, cara, tá sempre influenciado por isso. Se você tá me assistindo aqui hoje, certamente é porque você é uma pessoa interessada nesse tipo de conteúdo e é isso que eu quero poder passar. É isso que eu acredito que vai fortalecer muito com as pessoas e eventualmente quando fortalecer com você, que você conseguir enxergar resultados disso, uma das coisas que você vai tentar fazer é compartilhar com as outras pessoas. Você vai tentar levar isso para as outras pessoas e isso é muito agregador. Vou fazer o meu pré-treino agora, boladão, e mandar um treinão de peito hoje. Hoje vai ser um treinão de peito, vou gravar algumas partes e é nóis. Yeah.
Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round. I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 São 7 horas, já concluí tudo aquilo que eu tinha me proposto fazer, fiz o treino, consegui gravar uma parte, e como vocês puderam ver, o intuito de gravar o treino é principalmente mostrar que todo treino ele tem um começo, um meio e um fim. Não consegui gravar o fim, mas o começo e o meio sim, que é principalmente aquele aquecimento. No meu caso, eu faço ali mais uma parte de alongamento e tudo mais, que é algo que está dentro da metodologia que a gente trabalha. Para mim é muito eficiente, não vejo problema. Os treinos são treinos de alta intensidade. Hoje foi um treino só de peito. Então eu começo ali fazendo um pouquinho de posterior de ombro, mas o restante do treino é apenas peito. E o principal objetivo de tudo isso também, de todo o vídeo, é lembrar de que as ações que eu estou fazendo, se elas estão indo ao encontro dos objetivos que eu quero chegar. E fica essa reflexão aí para você também. Até mais.